porque ele é um dos defensores, né, da eficiência, do valor do discipulado. Né? Muitas pessoas pensam que discipulado é se encontrar em grupo, né, para estudar, fazer um estudo bíblico, uma coisa qualquer. Isso pode até fazer parte do processo do discipulado, mas não é o discipulado em si. O grande modelo que a gente precisa olhar para ele é aquela forma que Jesus lidou com 12 caras durante 3 anos, e eles tinham uma convivência muito próxima. E eu hoje estava pensando sobre isso. Nós temos um exemplo de um cara que era super aberto de coração e um cara que era super fechado. Por exemplo, o cara fechado para mim era o Tomé. É um exemplo para mim de um cara fechado, porque o testemunho dele depois foi um testemunho de um cara assim desconfiado e tal, enfim. Existem pessoas no corpo de Cristo que são assim. E o exemplo do cara aberto, para mim, é João. O João era um cara que tinha, para mim, uma liberdade tão grande com Jesus, que ao ponto de chegar a reclinar a cabeça no peito dele. Ele foi conhecido como o discípulo amado. Então, não que Jesus não amasse os outros, mas certamente a relação dos dois foi muito próxima. E isso é a base do discipulado. Nesse processo de discipulado, a gente precisa lembrar também da analogia que foi feita a respeito da igreja com o corpo. Então, corpo todo mundo tem, todos nós temos um corpo, e podemos ver como que os nossos membros estão ligados um no outro. Quando a gente corta um dedo ou machuca um pé, a gente não destarracha o pé, põe ali, para tratar dele, para depois botar de volta. Né? A gente, quando quebra um dedo, um braço, a gente não destarracha do corpo e bota no canto para tratar daquilo, né? Porque aquilo está incomodando. Não funciona assim. Isso está dizendo uma coisa muito importante a gente entender para saber o que é essa coisa de discipulado. É o vínculo, aquilo que liga um membro no outro. E Jesus fala que o corpo dele é tipificado por essa ideia do corpo humano, corpo de Cristo. Então, cada pessoa que quer viver a vida de Cristo, a vida de Deus, ele precisa entender que é necessário estabelecer um tipo de vínculo tão forte, tão intenso, tão firme, tal qual é a ligação entre os membros do próprio corpo humano, que não se solta, não se desprende, não se destarracha quando está com algum problema. Então, é um vínculo indissolúvel, é um vínculo impartível, digamos assim, né? Você não consegue partir o vínculo. Então, a gente precisa partir do primeiro ponto, que é essa compreensão de que, de fato, o vínculo que nós precisamos construir com alguém do corpo de Cristo precisa ser nesse nível, nessa profundidade, nesse tamanho, nessa intensidade. Agora, para quê? Para quê? Se o desejo de Deus é ter uma família de filhos semelhantes a Jesus, nisso está embutido uma ideia que está falando de uma transformação que tem que acontecer em nós, para que nós nos tornemos semelhantes a Jesus. A nossa natureza, ela é de Adão, mas o desafio de sermos discípulos de Jesus é nos tornarmos semelhantes a Jesus. A maneira que Jesus utilizou para deixar o testemunho de como que isso funciona foi juntar aqueles 12 caras. E aqueles 12 caras, né, que passa a ser o nosso modelo, e o estilo de vida que eles tinham com Jesus, Jesus com eles, é o exemplo, a referência do modelo entre o discipulador e o seu discípulo. Ou seja, Jesus e aqueles 12 caras. Eles tinham uma relação muito próxima, e isso fazia com que eles tivessem que entender, da parte dos discípulos, no caso, a relevância, a importância de confiar plenamente no seu discipulador, no Mestre Jesus, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, que a proposta de ser cristão é ter um vínculo com alguém no corpo de Cristo, com pessoas no corpo de Cristo, tal qual o membro do corpo, os membros do nosso corpo físico. E a outra coisa isso precisa ser desenvolvido a partir de uma confiança, tanto do discípulo no discipulador, ou seja, eu me disponho a confiar plenamente no meu discipulador. Eu me disponho a ter um relacionamento
completo com Ele, aberto com Ele, porque eu sei que Ele é favorável a mim. Ele tem intenções de cooperar com Deus para que em mim seja formado a vida de Cristo. Então isso precisa me fazer, como discípulo, confiar plenamente no meu discipulador. Por outro lado, o discipulador precisa se tornar uma pessoa de confiança. Ele precisa também saber que ele tem que ser um cara confiável. As coisas que forem discutidas, conversadas nesse processo de formar a vida de Cristo, precisam ser extremamente confidenciais, guardadas entre eles e o Espírito Santo, eles o Senhor. Em alguma situação ou outra que houver necessidade de mais alguém participar, e isso é possível, isso desde que haja concordância, tanto do discípulo quanto do próprio discipulador, que de repente está entendendo que é uma necessidade de uma cooperação de mais alguém em algum aspecto da vida. Bom, isso é desenvolvido preferencialmente de uma forma, assim, uma forma institucional, não, mas uma forma comprometida. Ou seja, vamos supor que eu sou o discípulo de Alain, né? Então eu preciso permitir que ele me alcance a minha vida em todas as áreas, de tal maneira que a intervenção dele na minha vida, e eu confiando nisso, de que ele tem uma medida de Cristo suficiente para gerar isso em mim, ele então tem acesso à minha vida de todas as formas, com toda a liberdade. Para isso, nós precisamos convencionar um encontro, pelo menos, né? Quando nós moramos na mesma cidade, moramos próximos e tal, né? Nossa área geográfica não é tão dispersa, assim, é bem próximo, e vocês estão todos aqui em Vila Velha, é que pelo menos uma vez na semana eu conte com uma hora do tempo dele para ele sentar comigo para conversar sobre os assuntos que devem ser tratados no discipulado. Assuntos relacionados ao discipulado. Eu vou passar para cada um de vocês aqui uma cópia dessa, cada um pega a sua, e eu queria assim, passar aqui rapidamente alguns pontos, não vou ler tudo, mas só para a gente ter uma noção de que, como que isso, o que conversar, porque é muito gostoso a gente encontrar com um discipulador, ou encontrar com um discípulo, para um tempo social, para bater um papo, para trocar uma ideia, e sair, comer alguma coisa, enfim. É muito legal isso. Isso faz parte, inclusive, do processo do discipulado. Mas aquela coisa mais objetiva, falando desse encontro regular, de uma vez por semana, de uma hora, individual, né? Naquele momento em que o discípulo vai receber do discipulador, e aqui eu vou abrir um parênteses assim, rápido, para dizer o seguinte: não é uma troca de discipulado, é um discipulando o outro, não. É um discípulo que é discipulado pelo seu discipulador. Aquele discipulador, obviamente que tem que ter alguém que o discipule. E esse discípulo que é discipulado por esse discipulador agora, ele precisa exercitar isso discipulando alguém. Nós já tivemos uma conversa prévia, né, falando sobre a demanda que está vindo aqui para vocês, para Alain especialmente, e ele não pode assumir esse lugar de o pastorzão de igreja, de ficar tomando conta de um monte de gente, porque isso não dá certo, não funciona, né? Isso funciona até um certo ponto, para você pregar, para você ensinar, para dirigir uma reunião, para uma questão do estudo e tal. Isso funciona, mas para trabalhar o processo do discipulado, isso não é prático, isso não é palpável, não dá resultado. Então a coisa é um com um. E a ideia é que todos nós cheguemos, né, todo o nosso grupo que a gente tem, juntos, termos vínculos, todos vinculados um com o outro, ou com alguém, obviamente, né? E aí, para a gente ser prático, aqui a gente então relacionou algumas coisas que são usadas no ministério que existe aí, né, aqui no Brasil, né? Começou lá no norte do Brasil, em Santarém, está em Fortaleza. É um ministério assim, muito grande, mas muito bem cuidado, muito consistente, né? Muito eficiente nessa questão de cuidado e de geração do caráter de Cristo nos discípulos. Por meio de quê? Dessa prática do discipulado um a um, todos vinculados um a um. Essa é a forma que Jesus usou
essa é a fórmula que os apóstolos ensinaram, essa é a fórmula que tem funcionado e é a fórmula que a gente quer trabalhar. Aí, presta atenção numa coisa, isso aqui não é uma fórmula, não é um método de uma igreja, isso aqui é uma orientação para a gente saber o que conversar. Então, basicamente, o que é preciso ficar claro? É que a gente precisa ter um encontro semanal de 1 hora, assim, é um tempo bom, não seja desgastante, né? Cabe, dá para arrumar tempo na agenda, se a agenda estiver totalmente assim cheia, 1 hora a gente consegue meio que fora do horário, a gente arruma um jeito. Então é um tempo relativamente pequeno, né? Razoável, numa boa medida, e que certamente a gente vai, é lógico, nós não vamos num encontro desse falar de todos esses assuntos, não existe isso, mas aqui são referências do que se conversar. Por exemplo, ele é o meu discipulador, e aí eu estou com situações na minha vida na área de relacionamento com Deus, por exemplo, que é o primeiro tópico aqui. Então, ele vai trabalhar comigo e nós vamos discutir naquele encontro dessa semana, por exemplo. Supondo que hoje é o encontro, a gente vai estar aí 1 hora juntos e sobre o que eu preciso falar. Ele vai me perguntar, saber de mim a minha necessidade. E à medida que os encontros vão se sucedendo, ele vai me conhecendo e sabendo as minhas necessidades diversas. Ele pode estar anotando isso, ele pode estar registrando para me ajudar a eu mesmo não me esquecer e ele mesmo ter recurso para me lembrar. Né? O que foi que nós conversamos semana passada, o que nós estamos tratando há 15 dias ou há um mês, como é que está isso, está progredindo, não está, de que jeito está funcionando, está entendendo, gente? Sim. Então isso aqui são pontos, são tipos de assuntos que serão tratados. Você vê que nesse primeiro parágrafo aqui, ele diz assim, apesar de que muitas vezes você só abordará 1, 2 ou 3 assuntos no máximo com seu discípulo em uma reunião pessoal. Né? E eventualmente é importante abordar esses assuntos e tudo mais. Então, por tópicos, relacionamento com Deus, relacionamento com a família, relacionamento com as autoridades espirituais e outras autoridades, relacionamento com companheiros no ministério, relacionamento com seus liderados, com discípulos, e a ideia é que aquele que é discipulado também discipule, né? Relacionamento com pessoas do sexo oposto, né? Se sente tentado, se está tendo cuidado com pensamentos, palavras, ações e tal, relacionamentos com dinheiro, né? Pecados como orgulho, desânimo, preguiça, tentações de roubo, né? Ou mesmo sutilmente pegar as coisas emprestadas sem permissão, né? Algum tipo de tentação de praticar atos sexuais ilícitos e tudo mais, né? Cuidado de não gastar tempo demais assistindo televisão, lendo revista, internet, sei lá, perdendo tempo, gastando tempo, assim, inutilmente, né, com aquilo que não tem tanto proveito. Questão de sentimentos como mágoa e ressentimentos com pessoas, se está andando em amor, em paz, né, problemas de mentira, pequenas inverdades, né, enganar as pessoas. Né? E aí ele fala aqui de uma agenda da semana, que ele vai falar do modelo aqui no final, que é o que tem aqui exemplos dessa pastora Rebeca Rubrick na página 3, no item 5. Ele vai falar dessa agenda aí, vamos dar um pulinho lá. O que seria a agenda do discípulo durante a semana? Investir tempo com Deus, aí ele usa uma sigla aqui, TSD, né? Tempo sozinho com Deus, né? Leitura da palavra, oração, jejum, memorização de versículos, outros livros de edificação. No caso aqui, essa mulher, ela estava cuidando das discípulas dela, mulheres, né? Então está falando vida com o marido. Obviamente que tem, para o discípulo homem, vida com a esposa e tal, né? Se essa mulher é submissa, ama o marido, apoia no ministério, vida íntima, e vida com filhos, responsabilidades do lar, vida ministerial, vida pessoal irrepreensível. Então isso aqui está falando de uma agenda que tem que fazer, que deve fazer parte da vida do discípulo, né? Para ele estar atento sobre esses aspectos na vida dele. São 5 ou 6 pontos aqui que vão abordar praticamente assim, todas as áreas da vida, né? Voltando um pouquinho aqui na página 2.